Olá, mais uma vez vamos falar um pouco mais sobre a biografia de Kali, dentro da perspectiva da missão da igreja. Lembram-se? Nós falávamos no início sobre o controle de Deus. Aí no segundo momento que nós abordamos, além das questões dos conflitos pessoais que Kali vivia, que quando a gente se volta para Deus e se submete, as coisas se transformam, a submissão é humana, tá certo? E na aula passada falamos sobre o missionário e o profissional de Deus, o homem que dedica-se a buscar um local onde ele fale do evangelho e chegando ali ele se põe a serviço, inclusive de forma social. Esse é o grande legado que Kali nos deixa, de sermos atuantes no meio em que estamos inseridos, da nossa forma profissional, da nossa forma enquanto pessoa, ou seja, ele liga a questão espiritual à questão social e ele trabalha neste campo, ele trabalha na fronteira da religiosidade com a fronteira da fé, aonde as missões e os missionários vivenciam as maiores dificuldades, e não dentro de quatro paredes, em um templo, com desenhos sacros, dentro de uma liturgia. Kali ele faz a sua prática pastoral em meio àqueles a quem ele serve enquanto profissional, levando inclusive não só o seu potencial enquanto médico, mas também enquanto filho de Deus. E hoje nós vamos trabalhar sobre Kali dentro de uma perspectiva do profeta de Deus, ok? Então vejamos que nós tivemos aquele momento de impacto, ok? Onde Kali se converte, uma vez que ele era ateu, mas ele passa por uma experiência religiosa forte com Deus, ele se converte a partir do momento que ele tem um encontro com uma enferma, e dali para frente Kali vive pelo livro do povo, o livro da fé, que é a Bíblia. E aí nós temos Kali com o intuito de partir para a China, falar de Deus aos chineses. Ele inclusive ia para a cidade de Macau, onde o povo ali falava em português. Então, por conta disso, ele fica sabendo, dentro da impossibilidade de partir para a China por conta da saúde da sua esposa, ele parte para a Ilha da Madeira, onde se falava português, onde ele poderia exercer a sua profissão e, ao mesmo tempo, fazer o intercâmbio entre falar o português, ensinar as pessoas a falar inglês e se preparar e assim poder partir para a China. Mas chegando lá, ele vê que a miséria, a necessidade do povo era grande, havia muita opressão, muita pobreza, muito alcoolismo. Então, Kali ele resolve afastar a ideia de partir como missionário para a China. Ele fica naquele local e ele dá o seu melhor. Ele começa ali a trabalhar dentro da sua atuação profissional e, ao mesmo tempo que ele trabalha curando os doentes, ele também trabalha levando uma mensagem de amor, a mensagem da fé. Kali, então, é esse missionário, é esse profissional. E hoje vamos falar de Kali como profeta de Deus. E para isso, peço que você pegue sua Bíblia, abra lá em 2 Timóteo 4:2, nós vamos ler alguns versículos aqui, onde diz: prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, sê equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então eu vejo aqui nesses versículos de 2 Timóteo de 4-6, exatamente essa postura de Kali, de pregar a palavra, instar, quer seja oportuno, quer não seja, né? Nós vamos perceber que Kali, ele aqui ainda buscando fazer uma defesa, esclarecer o porquê da sua postura, como ele atuava enquanto profissional, enquanto religioso, e ele passa por certas situações que ele assume agora o papel do profeta de Deus. E como profeta de Deus, falaremos dele hoje, tá bem?
Percebamos que nós falávamos que ele tinha ido, o seu caso, né, o caso do Cali, tinha ido para lá em Lisboa, capital de Portugal, na Câmara dos Deputados, dos parlamentares de maneira geral, e aí foi discutido com o governador esse caso, até porque, lembre-se, Cali era um cidadão britânico, havia um tratado de paz, um tratado de amizade entre Portugal e a Grã-Bretanha, o Reino Unido. Então não era fácil você simplesmente tirar este camarada da jogada, da situação. Teria que haver meios para poder, de forma legal, tentar restringi-lo. Mas dentro da averiguação que foi feita, desde a sua condição de cidadão como chegou, daquele filântropo, aquele homem que teve registro do seu nome numa ata de reconhecimento do seu lado profissional, amigo e filântropo na Câmara de Funchal, temos um homem querido pelo povo, um homem que é britânico, temos ali na Ilha da Madeira uma colônia escocesa. Então, a partir de todos esses pontos, eles querem ver uma forma de poder afastar Cali. Então eles trocam o governador com o qual Cali já tinha amizade, eles trocam o bispo de Funchal, com quem Cali trocava muitas conversas, era amigo, trocava prédicas, o bispo corrigia algumas prédicas de Cali na linguagem nativa, Cali cuidava da saúde desse bispo. Então Cali já tinha uma rede de influência na alta elite. Mas então, quando o seu caso começa a incomodar e os portugueses, as autoridades locais, eclesiásticas, políticas, percebe que ele fazia proselitismo, que ele estava trazendo uma nova religião que confrontava com a religião católica, eles começam agora a arrumar uma forma de destituir este homem que tinha o nome de o santo inglês, né? O bom doutor inglês, e agora eles querem colocar Cali numa outra condição. Então, para isso, eles remexem, faz de tantas coisas lá, e por fim, o bispo de Funchal é obrigado a conversar com Cali para demovê-lo da sua posição de proselitismo e tal. Cali até consente no primeiro momento, mas Cali, talvez ele tenha lido esse texto, né? E aí eles assumem a postura de não, ele continuaria. Então ele continua fazendo as suas práticas, até porque, como já foi dito, dentro do pacto entre Portugal e a Grã-Bretanha, não havia nada que Cali houvesse infringido. Até porque havia este pacto para favorecer que aqueles que viessem de outros países, como da Grã-Bretanha, do Reino Unido, de qualquer outro país, para se inserir em Portugal, na Ilha da Madeira, poderiam fazer sua profissão de fé. Mas lembre-se, essa profissão de fé não poderia ser de propaganda da fé. Era uma fé que você tinha que dar a sua manutenção dentro dos seus espaços mínimos, na sua casa, na sua residência. As reuniões eram permitidas em certos lugares, mas não podia ter desenho arquitetônico como as igrejas católicas. Mas enfim, Cali, ele é independente, ele chega naquela ilha, ele percebe que o poder eclesiástico também não ajudava na questão da pobreza do povo, na ação social, muita liturgia. Então Cali tem seu jeito independente. Ele usava do cultuar a Deus em qualquer lugar que ele estava. Isso começa a incomodar porque muitos começam a seguir Cali. Muitos. Daqui a pouco nós vamos ver quantas pessoas tiveram que deixar essa ilha por conta dessa situação, né? Então ele ficou preso por 6 meses, de julho de 43 a janeiro de 44, tá ok? E aí, o lobo da Escócia começa a ter um acirramento de confrontos. Ele insta a empregar, quer seja oportuno, quer não seja oportuno, e ele tinha também seus seguidores, tá certo? Então começa a haver ali um calor dentro da religião católica com a religião protestante. Nós temos, na ocasião, o protestantismo, que era, como já disse, era o modelo de avanço econômico, tá? Nós temos o catolicismo vindo desde os primeiros séculos, sendo apossado pela religiosidade imperial, Igreja Católica Romana,
que começa a ter seus vícios, suas bulas papais, suas orientações enquanto instituição, e o protestantismo nasce em 1500, 1400 alguma coisa, já temos alguns que começam a questionar o poderio da fé e do monopólio da fé do catolicismo. Em 1520, 1517, nós temos Lutero colocando as 95 teses na porta de uma igreja, não se rebelando contra a igreja, mas tentando mostrar para a igreja que estavam indo pelo caminho errado. Lutero acaba sendo preso e, diante de tantas situações, ele é guardado em um castelo por um príncipe alemão, e aí nasce o protestantismo, através do luteranismo, né? Quando então nós temos aí pipocando em outros pontos, na Escócia, Reino Unido, na Alemanha, começa a se fervilhar uma nova percepção da Bíblia, até porque nós temos aí já a Bíblia impressa quando ela é traduzida para o alemão, nós temos aí já a imprensa de Gutenberg, então nós estamos na época, lógico, nós estamos aqui falando de 1800, mas nós estamos indo dentro dessa esteira onde o protestantismo está sendo abraçado por vários países para se romper com o poderio papal que dominava reinados, dominavam terras. Então, nessa situação que a gente encontra o painel global, tá certo? O protestantismo, inclusive, estava pegando em armas para defender a fé, para vocês terem uma ideia, né? Não esqueçamos das cruzadas que aconteceram, patrocinadas pela igreja, fomentando os portugueses, fazendo as cruzadas para a cidade santa de Jerusalém, para retomá-la dos mouros. Então nós estamos indo aí dentro de uma situação em que o protestantismo e o catolicismo são antagônicos. Mas Carey, como já havia dito, ele falava, ele pregava, ele trazia dentro do seu culto uma maneira convergente. Ele não pegava aquilo que trazia contrariedade com o catolicismo. Não, ele queria levar a mensagem do amor e não fazer discussões teológicas, tá certo? E aí nós temos, inclusive, o protestantismo ali na Ilha da Madeira, em Portugal, punindo os católicos que se convertiam à fé protestante. Tem um caso de um rapaz, Leonardo Vieira, que ele se converte, ele é chamado ao Tribunal de Justiça, onde você tem o poder estatal e o poder eclesiástico questionando, e ele alega que ele recebeu uma religião dos pais, mas não que ele fosse católico, e ele veio conhecer verdadeiramente a Deus através da leitura da Bíblia, e por isso ele não poderia estar infringindo as leis católicas ou as leis de Portugal. Ele então é excomungado e é feito um edito que ele fica condenado à excomunhão, e as pessoas que lhe deviam não lhe precisavam mais pagar a dívida, as pessoas não lhe podiam emprestar fogo, não tínhamos fósforo como hoje, né? Não podiam lhe emprestar pão e não poderiam lhe emprestar água. E dessa forma havia uma pressão católica para impedir que os católicos se convertessem. Mas não, as conversões continuaram acontecendo, e quanto mais pessoas da elite, porque enquanto você está ganhando os pobres, os miseráveis, isso do ponto de vista econômico não tem muita diferença. Mas quando começa a converter pessoas da alta elite, pessoas influentes, pessoas ligadas aos poderes políticos da ilha, no caso, de Portugal, isso incomoda muito, e aí a Igreja Católica começa a ser mais incisiva no seu combate a Carey. Mesmo assim, em 1845, a Igreja Presbiteriana da Escócia consegue fundar sua primeira igreja presbiteriana em Funchal, tá? Na Ilha da Madeira, mas de maneira oficial, com data, com ata de inauguração, mas não com o templo em si, porque a igreja se reunia nas casas, ok? E aí nós temos Carey que volta à sua prática, continuidade do trabalho, e não deixa também de pregar. Portanto, Carey, ele acaba por insistindo na sua prática, né? E aí você vê Carey continuando na atenção no consultório, aos pobres pela manhã e aos mais abastados de dinheiro à tarde, tá ok? Ele não abandona a sua prática. E aí ele tem a infelicidade de ter sua casa invadida, mesmo tendo a polícia tendo orientação para proteger Carey. Lembre-se, ele é um cidadão britânico, ele não pode sofrer, de repente, o que um português podia sofrer naquele local. Então,
ele tem sua casa protegida, mas mesmo assim, por conta do descaso das autoridades locais, o pessoal invade e saqueia sua casa em 46. E Calley se vê então obrigado a fugir da Ilha da Madeira. Ele é aconselhado por um cônsul britânico, né? Nós temos lá um consulado britânico na Ilha da Madeira, disfarça-se de velhinha para fugir. Diz os textos que eu li, que inclusive são lhe tirados dentes incisivos para sua boca ficar mais murcha, para ele ficar mais caracterizado como de fato uma velhinha, né? E dessa forma ele foge para o porto dos navios para embarcar. A sua esposa está na casa já do cônsul, aguardando o momento que o navio vai partir. Então, nesse momento, vai se dar a fuga de Calley. Os outros que o seguiam tinham mais de 2.000 pessoas já convertidas ao protestantismo, e muitas delas ligadas diretamente a Calley, a Igreja Independente de Calley. Essas pessoas são obrigadas a fugirem para matas, fugirem para dentro de cavernas, aguardando também o seu momento de fugir em navios, tá certo? Ele tem a sua casa e biblioteca queimadas, além de invadida, queimaram sua casa. E aí ele deixa a ilha com a sua esposa, né? Fugindo para Estados Unidos, mas ele passa por Trindade, pelas Antilhas e tal, mas ele tem que fugir. E aí em 1844 a 1846, que é o período que se dá mais incisivamente esse antagonismo entre o catolicismo e o protestantismo, 3.000 seguidores são compelidos a fugir de Trindade, fugir para Trindade, na América, tá? Então, esses 3.000 seguidores de Calley fogem da Ilha da Madeira e buscam a Trindade, uma ilha ali na América que está tendo um favorecimento para o trabalho. Então eles aproveitam essa ocasião, ficam escondidos em cavernas, em matas da população, para que eles não fossem espancados, mortos, como chegou o caso de espancarem alguns crentes. 22 crentes também chegaram a ficar presos, além de Calley ter uma segunda vez a sua prisão decretada, mas ele não ficou para ser preso de novo. Depois que ele passou pela experiência de 6 meses preso, ele não se dá por feliz em se calar, ele continua pregando, mas quando as coisas se apertam, ele então foge da cidade, né? Disfarça-se de velhinha. E tínhamos também na ocasião na Ilha da Madeira uma depreciação econômica muito grande. Então, até que havia perseguição à depreciação econômica, muitos seguidores, muitos protestantes saem da Ilha da Madeira por conta da questão da depreciação econômica também. E não só porque eram perseguidos, ok? E aí nós vemos uma ilustração da casa de Calley sendo queimada. Não foi só sua casa, mas sim sua biblioteca, sua adega de vinho, tudo que pertencia a Calley. Lembre-se, esses que estão queimando tudo são os mesmos, em grande maioria, podemos assim dizer, daqueles que o procuravam para serem curados. Então, a Bíblia já nos alerta de sermos astutos como as serpentes e simples como as pombas, porque Calley, mesmo tendo todo o seu lado filântropo, quando os boatos começam a crescer, quando essas pessoas da Ilha da Madeira começam a vê-lo como proselitista, como um fanático, como um homem que quer trazer uma religião de demônios, lembre-se, o catolicismo não se apoiava muito no conhecimento bíblico. Nós temos um catolicismo apático a ler a Escritura. Então, tudo que o clero falava era lei. Então, tudo que se fazia-se acreditando estar servindo a Deus. Daí a importância da leitura da Bíblia. Inclusive, os protestantes, eles sempre foram conhecidos nessas épocas como o povo do livro. Porque uma das coisas importantes para o crente, para o protestante, era ter a Bíblia na sua própria linguagem para poder, então, lê-la, né? Daí a importância da leitura da Bíblia, para muitas vezes não sermos envoltos por várias doutrinas que só satisfazem as coceiras de ouvidos humanos, que têm outros objetivos dentro da fé, tá bem? E aí nós temos, né, Calley sendo levado de um ponto para o outro para poder se passar por uma velhinha, porque tinha que passar por um bloqueio policial, estavam revistando as pessoas, carruagens, para ver se ali não estava indo Calley. Então, inclusive, esta velhinha, ela a dupla aqui, ela é abordada
e aí abrem a rede, vê que é uma velhinha que está ali, nada, era a Kali, né? E aí consegue passar pelo bloqueio, vai para o porto, e do porto ele parte com sua esposa para os Estados Unidos. Ou seja, aquele que chegou, que foi aclamado como bom doutor inglês, como santo inglês, de repente é escorraçado, ele sai debaixo de xingamentos, de protestos daqueles a quem ele próprio serviu. Daí a ideia de que quando nós servimos, nós não devemos observar quem estamos servindo, mas ao maior que recebe o nosso serviço, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí, finalizando, Kali, uma vez nos Estados Unidos, ele impetra uma ação contra Portugal, Ilha da Madeira. Isso vai para discussão, juízes. Aí se percebe que não houve infração nenhuma ao pacto entre Portugal e Grã-Bretanha, não houve infração de lei. Ele ganha a causa depois de 7 anos que ele está na justiça por ela, mas lógico que o Kali não está preocupado com isso. O Kali já está em atividade em outros lugares. Kali vai para Israel, Kali vai para, além dos Estados Unidos, vai para Trindade. Ele roda o mundo, tá certo? Mas enfim, em 1875, fechando o caso da Ilha da Madeira, diminui a intolerância religiosa e a igreja cresce com o apoio dos norte-americanos. Então, esses muitos crentes que partiram para vários lugares do mundo se fortaleceram, se firmaram nessas novas nações. Lembra-se, é uma época de uma explosão da industrialização, então era muito fácil de um local para o outro você se mudar com sua família e conseguir ali ter um emprego e se manter. Mas em 1875, então, os norte-americanos, eles vão para a Ilha de Portugal, para a Ilha da Madeira, ali em Portugal, e outra através dos seus missionários, e ali a intolerância cai bastante, tá certo? E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. A semana que vem, na próxima aula, a gente vai estar nós vamos estar acompanhando o Kali chegando no Brasil, tá? E essa sua chegada, antes disso vai acontecer uma coisinha ou outra, ele vai perder sua esposa, a Margarete, né? Que é a que foge com ele da Ilha da Madeira. Para o Brasil ele já vai com Sarah Punton Kali, tá certo? Então nós vamos abordar essa questão na nossa próxima aula. Então que a gente possa hoje ter entendido um pouco dessa perspectiva, né? Nós somos a igreja, nós fazemos a missão, nós devemos pregar, nós somos os profetas de Deus na terra, que foi o que acabou Kali fazendo quando ele viu que só dentro da ação como missionário, como profissional do Senhor e trabalhando e ganhando almas para Deus, não foi possível. Ele parte posteriormente à questão do seu lado profético. Ele começa a denunciar os erros do catolicismo, contra a postura dos ídolos e outras coisas como a transubstanciação e outras coisas que eram muito fortes já na Igreja Católica naquela época. Mas por fim acaba que ele tem que fugir dali. Enfim, semana que vem a gente dá continuidade a esta aula, tá ok? Muito obrigado.